E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui é uma nova atualização do MyPS2 que temos aqui grandes performances aqui para os nossos celulares, rapaziada, justamente porque essa versão do MyPS2, que é na versão 1.2, trouxe finalmente o suporte da Vulkan e o suporte do software. Bom, antes aqui, para quem não sabia, o MyPS2, né, que é um emulador de PS2, como o próprio nome já diz, trazia poucas configurações e só um render no modo OpenGL, que para vários jogos ele não conseguia aproveitar 100% dos nossos processadores e da nossa GPU, rapaziada. Mas agora, com essa Vulkan, né, com essa atualização da Vulkan, a gente já consegue uma melhor performance em diversos jogos só por ter o renderizador da Vulkan. E com isso você vai conseguir jogar, seja ela no seu Snapdragon mais antiguinho ou no seu processador Snapdragon mais recente, como o nosso querido Snapdragon 8 Gen 2 do nosso Galaxy S23. E por que eu tô falando aqui dos Snapdragon especificamente, galera? Porque, por enquanto, os MediaTek ainda não têm um suporte tão poderoso assim. Eu não sei se é só com MediaTek, né? Não sei se Exynos e Unisoc também funcionam esse emulador, mas aqui no MediaTek que eu tenho, que é o MediaTek 8300 Ultra do Poco X6 Pro, ele não está funcionando muito bem. No caso, quando a gente clica aqui para entrar no nosso jogo, seja ele com a configuração de OpenGL ou com Vulkan ou na configuração de software, simplesmente o nosso jogo não abre. Ele fica aqui nessa tela escura e simplesmente não funciona, só saindo o som mesmo do jogo. Não sei nem se vai captar aqui no microfone para vocês, mas ele simplesmente não funciona, e no MediaTek 8300 Ultra do Poco X6 Pro, esse MyPS2 ainda não roda. E por que eu disse que eu não sei se em Unisoc e Exynos funciona? Porque, rapaziada, aqui eu tenho um Anbernic RG405M e como vocês podem ver, ele tem um processador Unisoc T618, porém, como eu não tenho uma grande quantidade de aparelhos com esse mesmo processador ou com outros Unisoc, não tem como eu testar, rapaziada. Então eu não sei se é só em MediaTek que está acontecendo esse bug, ou se em outros processadores como Unisoc e Exynos também acontecem, mas pelo menos aqui em processadores Snapdragon eu tenho a certeza que funciona. Mas enfim, vindo aqui para o nosso Snapdragon menos potente, né, que é justamente o do nosso Poco F1 com o seu Snapdragon 845, e o 845 desse mesmo Poco F1 tem aí a performance de hoje em dia de um Snapdragon 695, então já dá para vocês aí se basearem mais ou menos na performance desse aparelho. Basicamente, rapaziada, as configurações utilizadas foram a mesma para todos os jogos, e começando aqui com o nosso querido God of War, eu estou utilizando essas configurações de MIP Map no modo automático, Half Pixel no modo especial, Taper Loading, que é justamente o Test Preloading, tá no modo full, e aqui no nosso render está na Vulkan, rapaziada, justamente pra gente usufruir melhor desse desempenho todo. Upscaling tá no modo nativo, rapaziada, não dá pra gente colocar numa resolução um pouco maior, porque senão o nosso jogo vai começar a dar umas leves travadinhas e engasgadas, e aqui também o F-Limiter, que seria como se fosse um modo sem limites, né, rapaziada, justamente pra aumentar a velocidade do seu jogo. Você pode colocar aqui no modo turbo, no modo slow, ou então no modo ilimitado, que daí ele vai liberar simplesmente FPS, porém o seu jogo também vai ficar muito mais rápido. Então eu não recomendo você mexer muito nessas configurações, só aqui mesmo no EE Cycle Skip, que daí eu coloquei no 3 pra gente ter pelo menos travado em 30 FPS. Se a gente colocar em 0, rapaziada, ele até vai rodar por alguma vez ali ou outra em 60 FPS, porém dependendo do seu jogo esses 60 FPS podem ficar em câmera lentíssima, então não é muito bom você testar desse jeito, mas aqui no Poco F1 dá pra você colocar no EE Cycle Skip no modo 3, e aí o seu jogo vai ficar pelo menos um pouquinho mais jogável, mais travado em 30 FPS do que 60 FPS se a gente tivesse com FPS desbloqueado. Lembrando que ele tem aqui as suas configurações de save state, então dá sempre pra gente vir aqui e carregar um state novo de alguma parte que a gente parou. E aqui nessas settings você tem como personalizar o estilo de controle que você quiser, então dá pra gente ligar aqui o modo L e R, dá pra você desligar aqui o seu modo D-pad, dá pra você desligar o stick, dá pra você ligar um outro stick, entre várias outras opções que você pode fazer justamente nessa aba de configurações. Inclusive o Screen Ratio é justamente para caso você queira colocar em modo 4:3, que seria a resolução original do seu PS2, temos aqui também o modo 16:9 e, é claro, o Stretch para justamente preencher toda a nossa tela. E bom, com essas configurações, galera, a gente já tá jogando aqui o nosso God of War, porém, como vocês podem ver, o nosso FPS está travado em 60 ali na parte de cima, mas dá pra gente vir aqui ainda na EE Cycle Skip, e se a gente colocar em 0%, vocês vão poder ver, a câmera é lentíssima para você conseguir realmente jogar. Então, cara, não fica bom a gente jogar dessa forma o nosso God of War, e como vocês podem ver, a precisão tá muito boa, os gráficos agora estão sendo renderizados direitinho, porém a nossa velocidade não tá nada boa. Então é por isso que eu
eu prefiro utilizar aqui o Cycle Skip ou no 2 ou então no modo 3, justamente pra gente ter pelo menos aqueles 30 FPS e conseguir ser jogável em alguma forma. O mesmo já é válido aqui pro nosso Need for Speed, rapaziada. Esse daqui é o Need for Speed Most Wanted e, cara, apesar da gente estar conseguindo jogar ou pelo menos tentar jogar assim dessa forma dentro do nosso Need for Speed do MyPS2, lembrando que isso daqui é um pouco F1, rapaziada, ele é o mínimo do mínimo disponível para você aí que quer jogar um jogo de PS2, seja no Aether ou seja no Nether. Então assim, as especificações dele seriam as mínimas para você conseguir jogar esse jogo, e como vocês podem ver, a gente até consegue uma velocidade boa de certa forma, porém, rapaziada, se a gente viesse aqui nas opções e trocasse aqui pro EE Cycle Skip no 0, talvez a gente teria uma performance melhor dependendo da área, porém como vocês podem ver, a gente não tá conseguindo alcançar também os 60 FPS que esse jogo requer e a gente acaba tendo um jogo em câmera lentíssima. O que dá pra você fazer, como eu falei pra vocês, é ligar o Cycle Skip no modo 2, que daí talvez você teria um FPSzinho melhor ali na faixa dos 30 FPS, ou então ligar aqui no modo 3, que foi a melhor configuraçãozinha que eu achei, ok, rapaziada, pra vocês conseguirem jogar aqui dentro do seu Poco F1. Lembrando, esse Poco F1 tá com uma Custom ROM do Android 14 que é bem pesadinha, então pode ser por isso também que ele tá tendo algumas travadinhas que outros Poco F1 da vida não teriam, mas como vocês podem ver, até dá pra gente jogar se for dessa forma, mas é claro, com FPS travado em 30 FPS e com uma resolução um pouquinho menor. Um jogo que não tá tão ruim assim utilizando essas configurações, é claro, é o nosso querido Bomba Pet, rapaziada. O Bomba Pet dá pra você jogar em 60 FPS utilizando essas mesmas configurações aí que eu fiz, né, rapaziada, com o EE Cycle Skip também no modo 3, e como vocês podem ver, a performance dele é bem de boa pra você jogar, porém ele ainda vai dar aquelas pequenas engasgadinhas, então às vezes pode não ser tão perfeitinho pra você conseguir jogar. Mas é um jogo que tá bem gostosinho, dá pra você jogar assim utilizando o MyPS2, e é claro, rapaziada, lembrando que o MyPS2 está sendo desenvolvido por um estudante, ok? Ele ainda está em fase de testes, é um estudante que está fazendo, então tem muito ainda pra ser melhorado, né, rapaziada? Foi chegar agora a Vulkan e algumas outras configurações que eram necessárias, então pode ser que no futuro, rapaziada, o MyPS2 seja um dos melhores emuladores que a gente já testou. Mas por enquanto, eu ainda acredito que um Nether SX2 ou pelo menos aí um Aether já seria muito melhor para você conseguir jogar do que utilizar o MyPS2. Mas se você quiser, dá sim para você jogar utilizando um Snapdragon 845 ou um Snapdragon 695 aqui, como a gente quisesse. Já se a gente vier para testar em um celular um pouquinho mais potente, rapaziada, é claro que a potência do 8 Gen 2 do S23 é bem absurda e não são muitos celulares que tem ela. Mas dá pra gente jogar aqui o nosso querido God of War, utilizando aqui as configurações, praticamente as mesmas que a gente estava utilizando aqui dentro do Poco F1, só que com EE Cycle Skip no modo 0, porque esse jogo já pega 60 FPS dentro de um Galaxy S23, inclusive utilizando aqui a resolução de 2x a 720p, que tá muito bom sim pra gente poder jogar utilizando todas essas configurações. Como vocês podem ver, o 8 Gen 2 já é um outro absurdo de processador, a gente consegue pegar de boaça os nossos 60 FPS aqui sem nenhum Cycle Skip ativo, e como vocês podem ver, a performance está bem gostosinha para você jogar o PS2 e o God of War dentro do seu aparelho. E só lembrando, galera, o Need for Speed não é um dos jogos mais bem otimizados e potentes que a gente pode rodar aqui nos nossos emuladores de PS2. Seja o MyPS2, seja o Aether, seja o Nether SX2, a gente ainda vai ter problemas para executar ele, e até mesmo o PC SX2 tem alguns problemas para executar em PCs. Mas pelo menos com essa nova adição da Vulkan, rapaziada, o nosso FPS dentro do Need for Speed Most Wanted tá muito melhor do que das últimas vezes. E a gente até consegue jogar aqui na qualidade 2x sem muita perda de FPS, porém, rapaziada, dependendo da região que você está e dependendo de quantos carros estão aqui, aí pode ser que o seu FPS dê umas dropadinhas ali para uns 53, 55 FPS, como vocês podem estar vendo aqui, e não esteja tão fluido assim para você conseguir jogar este jogo, ok? Então vai depender da parte que você está do mapa. Então, como vocês puderam ver ali, a gente estava rodando em 55, de repente ele caiu para 44 e já ficou bem mais lento. Então, dependendo da parte que você estiver aqui do seu jogo, pode ser que ele não esteja tão fluido assim pra gente conseguir jogar. Aí sim eu vou recomendar você ligar aqui o Cycle Skip para deixar no 2x, e aí, rapaziada, você conseguir jogar ele a pelo menos 30 FPS sem muita perda aí de velocidade.
Porém, ao ligar o Cycle Skip, vocês conseguem perceber ali que o nosso jogo começa a dar umas travadinhas e algumas bugadas, principalmente aqui na área do carro. Então, não é muito bom você ligar o Cycle Skip ainda no Need for Speed, porque não é um jogo totalmente desenvolvido para ser executado aqui dentro dos emuladores de PS2, no caso, não de PC. E aqui o nosso Bomba Pet, por ser um joguinho bem mais leve, dá para você rodar em resoluções como a resolução 2x que eu estou executando, sem aqui o Cycle Skip, né, no modo 0, mas também dá pra gente até aumentar para 4K em 2K, que a gente vai conseguir uma performance de boa para você rodar. O nosso querido Bomba Pet é um jogo bem levezinho para você testar nesses emuladores, rapaziada, e como vocês podem ver, mesmo na resolução 2K, pra gente utilizar uma tela de 1440p, a gente tá conseguindo jogar numa boa esse jogo, ok? Pelo menos aqui em 60 FPS dentro de um celular como o Galaxy S23. Mas, né, se você quiser testar, como vocês podem ver, tá funcionando perfeitamente e mesmo na resolução 2x, que é 2K. No geral, rapaziada, o MyPS2 tá aqui para ficar. A gente só espera que nas próximas atualizações o desenvolvedor traga aí uma melhor performance e principalmente o suporte aí a outros celulares com outros processadores, porque como eu falei para vocês, o MediaTek 8300 é um processador muito novo e eu entendo também as dificuldades de desenvolver para ele, mas se já conseguiram fazer aí com que um Unisoc funcionasse, pelo menos ali dependendo das suas condições, talvez a gente consiga no futuro os processadores MediaTek conseguindo rodar esse emulador também, e é claro, com uma melhor performance. A gente espera que o MyPS2 tenha o tempo de desenvolvimento certo para pelo menos conseguir passar o Aether na performance atual que a gente tem e conseguir se consolidar como um dos principais emuladores de PS2. No geral, galera, esse daqui foi o vídeo da nova atualização do MyPS2 com a Vulkan adicionada aqui pra gente poder testar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adiciona esse vídeo aos favoritos, liga o sininho para não perder mais um vídeo e é nóis, galera, valeu e falou, tchau, tchau.